Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje, diretamente de São Luís, no Maranhão, para falar sobre Trilha de Sucesso, estamos aqui com Walter, gestor e responsável aqui da unidade do Maranhão. Walter, muito obrigado. Agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, Everson, por ter vindo aqui em São Luís do Maranhão e ter compartilhado aqui com a gente esse projeto maravilhoso. Maravilha, Walter. E o Walter, pessoal, ele nos trouxe uma pessoa, um convidado aqui, para falar sobre trilha de sucesso e que entende bastante de sucesso de negócios, né? Ele é o Felipe Mesquita, presidente da AGE Maranhão, Associação de Jovens Empresários. Ele é proprietário de empresas de gestão financeira estratégica, inovação e contabilidade. Observação aqui, é um administrador e que tem uma empresa de contabilidade, ok? E consultoria Odus Aceleradora. Felipe, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Everson. Obrigado ao Walter, professor Walter aqui da Unidade de São Luís. Eu sou um fã da FUCAP, acompanho desde 2016 o projeto de vocês chegarem aqui em São Luís. Fui aluno e estou na fase de conclusão. E esse convite para a gente falar de trilha de sucesso, hoje eu estou na postura de presidente da associação. Então a gente está em contato com jovens empresários, que são aqueles ali que a gente tem entre 18 e 45 anos, que querem começar o seu primeiro negócio, querem empreender. E a associação é um ambiente, uma comunidade para a gente receber, ter trocas, network, capacitação em relação a eles. Que legal, legal. E pessoal, nós estamos aqui no Maranhão, né, trazendo o FUCast aqui para o Maranhão, justamente porque Maranhão ele é uma potência em negócios, né? Ele é um mar azul de oportunidades em relação a negócios, né? Mas eu quero saber um pouco melhor, um pouco mais, né, do sucesso que o Felipe teve, está tendo e que ainda vai ter. Explica um pouco melhor pra gente, Felipe. Assim, começando para falar do Maranhão, é um estado do Brasil que tem um dos piores indicadores de desenvolvimento. E geralmente a gente escuta notícia, algumas notícias ruins de indicadores de resultado, mas a gente tem que entender enquanto empreendedor que esses resultados significam que tem muitas oportunidades. Maravilha. Então, enquanto um estado está ali que tem tudo, ele está com muitos mercados saturados. E a gente tem uma população, a gente tem um recurso, a gente tem recursos naturais, a gente tem algumas grandes empresas aqui e muita oportunidade de fazer negócio. Eu conto que em 2018 eu tive a oportunidade de fazer um mochilão na Europa e foi muito bom ver a história, foi encantador, mas eu voltei para lá assim, olha, meu negócio é no Brasil e principalmente meu negócio é no Maranhão. Porque quando eu entendi a dinâmica do mercado europeu, eu vi, cara, um estudante, um jovem aqui, que queira montar uma farmácia, existe redes enormes. Ah, mas ele quer montar um restaurante. Toda esquina tem redes enormes. E aqui a gente entende que cada comércio, cada empresa é uma história, é uma vida que começou daquilo, daquele ponto e que pode ter muito mais. Exato. E é um desafio, né, também. Acho que nós falarmos de trilha de sucesso, né, sucesso nos negócios, sucesso nas iniciativas, existe um desafio, né? E eu imagino que como todo ambiente, né, de negócios tem complexos, né? Você comentou, né, você começou falando sobre o índice de desenvolvimento aqui do estado, né? E já é um desafio fazer negócios já só pelo fato disso, né? Como é que tá as iniciativas? Você hoje dentro da associação, né, dos jovens empresários, como é que tá as iniciativas desses jovens, né? Como os jovens empresários estão enxergando as oportunidades de negócio aqui no Maranhão? Olha, uma análise que eu faço é que o nosso perfil empreendedor, e não sei se é só nosso ou se é geral, são aqueles jovens que têm uma adolescência, que vão ter uma formação, uma faculdade ou não, mas naquela idade ali de 18 a 25 anos, e ele tem uma inquietude. Pô, ele quer fazer algo diferente, ele tem uma ambição, ele quer ter uma independência em relação à família, aos pais, e quem tem essa inquietude, ele tem que buscar conhecimento. Uhum. E se juntar a inquietude, a vontade de fazer algo diferente com a busca de conhecimento, o resultado disso é uma empresa. Exato. É ele conseguir identificar uma oportunidade e pegar, poxa, eu quero mais, eu quero crescer, eu não tô ali só naquele status quo do que acontece na minha família culturalmente. Então a tendência é ele ter uma empresa. Então hoje o mercado tá assim, a gente tem vários maranhenses cada vez mais despertando para essa iniciativa empreendedora. Quando eu tinha, acho que foi na minha faculdade, na minha monografia, eu dava aula num curso profissionalizante para jovem de 16, de ensino médio entrando na faculdade. Uhum. E na minha monografia eu resolvi fazer uma pesquisa. Qual era o nível de interesse empreendedor desse jovem ali que está para entrar na faculdade. E da minha pesquisa, acredito que eu coloquei algumas opções para eles. Como ele via a carreira dele, do que ele queria de um emprego,
da possibilidade dele ter um concurso público e da possibilidade dele ter uma empresa. E a grande maioria ali viu que o futuro dele é ele ter um emprego, uma CLT. Muito pouco percentualmente se sentia, porque eram jovens de periferia, né? Se sentiam aptos a ter um concurso público. E empreendedor menos ainda. Então foi um despertar, porque eu peguei uma base de pessoas que não tinham essas aulas comigo, aulas empreendedoras, e peguei a base dos meus alunos. Então, assim, a diferença entre elas foi muito maior. Eu não lembro exatamente os números, mas eu consegui entender que só o fato desses alunos, desses jovens, receber a mensagem do que é o empreendedorismo, que realmente não precisa começar grande, ter grandes investimentos. A gente pode empreender através do serviço, de uma ideia, do nosso conhecimento, e a mensagem que se a gente propagar isso cada vez mais, mais jovens vão empreender, e é isso que o Maranhão precisa. E vocês dentro da AGE, vocês possuem algum instrumento, né? Alguma metodologia para incentivo desses jovens? Principalmente, você comentou uma questão muito importante, Felipe, né? Que é dar oportunidade para quem não tem todos os dias. Né? Eu acho que você comentou, né, do jovem que está na periferia. Pô. Você fez o estudo, né, do jovem que está na periferia que, não, pô, eu vou me formar para eu ser empregado de alguém. Né? Pô, beleza, super digno. Mas quando a gente fala de desenvolvimento econômico, nós precisamos de pessoas com mentes para quero abrir um negócio, fazer a roda da economia girar, né? E, logicamente, isso desenvolve qualquer estado. Hoje, dentro da AGE, vocês possuem algum instrumento para que vocês motivem realmente, não vou falar motivação, tá? Vou falar realmente algum instrumento que faça com que esse jovem tenha esse mindset empreendedor? A AGE, que é a Associação de Jovens Empresários, Sim. ela é ligada a uma confederação nacional. Sim. Então, esse movimento de jovem empresário, ele surgiu mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu imagino o que deve ter acontecido. O jovem que queria fazer parte do associativismo, da discussão empresarial, ele chegava nas associações comerciais e outras entidades e tinha o cabeça branca, o empresário já que tem uma história, um currículo, aquele meio que talvez precisassem de jovens, mas não tinha a porta aberta. Então eles sentiram necessidade de criar, não, a gente precisa de ter um núcleo, uma comunidade que o jovem possa vir e seja mais natural. E nessa discussão foram surgindo movimentos em várias cidades, em vários estados, e fundou-se a Confederação. Mais ou menos 20 anos atrás, bem no começo, o Maranhão foi confederado, entrou. Então tem 20 anos que a gente participa dessas reuniões. Elas acontecem trimestralmente. Cada AGO, ela acontece numa cidade do Brasil. Eu acredito que a do quarto trimestre do ano passado foi no Espírito Santo. É mesmo. Exatamente, eu não tive a oportunidade de ir, queria muito ter ido. Mas vai ter, pessoal. E já fui uma vez no Espírito Santo e quero voltar mais vezes. Já recebi o convite para ir na FUCAP, quero ir sim. E durante esses 20 anos, esses jovens do Brasil, o que eu tô falando aqui eu não criei agora. Então tem uma história que veio da CONAGE e várias AGEs têm essa iniciativa de chegar na educação empreendedora. Então isso é uma política de Estado, né? É algo que a gente teria que incluir na cultura do brasileiro, que desde o ensino básico, o brasileiro tivesse acesso à matemática financeira, a uma noção de economia, dentre outras coisas. Como essa discussão já foi muito densa, o que a gente entendeu? É um pouco maior só do braço do que a AGE pode fazer da Confederação. O que a gente pode fazer é influenciar. Então, se entendeu que através dessa influência, o São Luís especificamente, tem uma lei em que é obrigatório o empreendedorismo na escola. Essa lei foi ganha há um tempo atrás, só que quando ela vai para a prática, que no Brasil acontece que tem leis que não conseguem vingar, a gente entende que para fazer isso, a gente precisaria ter uma estrutura de professores capacitados. A gente precisaria que a escola te colocasse na grade curricular, precisaria ter um espaço. Acaba que é uma lei não viável. Então foi discutida, foi colocada, mas não avançou. Tem que ter uma sinergia muito forte de Estado, iniciativa privada, população, para fazer que isso aconteça. Mas o que a AGE pode fazer? A gente tem iniciativas pontuais. Então tem vários momentos ao longo do ano que a gestão tem interesse de chamar os jovens universitários ou de escola pública ou privada para falar o que é ter uma empresa, qual é o desafio, falar, a gente tem um evento que acontece em maio, que é o Feirão do Imposto. Ele conscientiza a população que todo mundo paga imposto, não é só empresário. Então, qualquer coisa que a gente consome, desde uma água até um celular, tem uma carga tributária embutida. Então, a gente leva essa comunicação para as escolas, para os jovens e vai indo. São várias coisas como essa. Depende muito da gestão, da força de trabalho que a gente tem. É por isso que a gente precisa de mais jovens nesses movimentos. Walter, agora eu entendi. Eu não falei, pessoal, mas o Felipe ele é mestrando, né? Administração e Contabilidade lá pela FUCAP. Agora eu entendi
por que ele está fazendo mestrado, sabe, Walter? Exatamente, ele tem toda essa conexão, né, essa interatividade justamente com a academia, né, e com as práticas de mercado, né? Exato. E é legal essa questão do fomento através realmente da influência, né? Da influência de você querer, né? É meio que a referência, né? Poxa, passar para o jovem, poxa, eu quero ser um grande empresário. E um outro detalhe, uma outra coisa que eu percebi também, é que você sempre partiu por meio de uma dor, né? Você identificou uma dor de mercado que, na verdade, onde todos viam um problema, não é isso? Você foi lá e identificou uma dor. E a gente queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, assim. Essas dores, eu percebi que, por um lado, você conseguiu identificar essa dor, o quê? Fazendo uma pesquisa, né? Desenvolvendo uma pesquisa, aí identificou que essa dor existia e tentou propor a solução. Mas, assim, o que mais pode ser feito? O que a AGE, de repente, pode desenvolver, né? Com parcerias, com o estímulo, né? Às empresas, para que elas possam, né? Identificar mais essas dores, identificar mais esses problemas e não ficar somente no problema, mas na solução em si, né? A sua pergunta, professor Walter, me fez fazer uma reflexão que geralmente a gente debate. Será que o empreendedorismo ele é nato? Tem pessoas que nascem com esse cerne de empreender? Exato. Ou ele é uma competência adquirida? E ele é o quê? Na minha percepção, eu acredito que é uma competência adquirida. Felipe, mas tu desde muito jovem começou a ter. Eu acredito que eu comecei a adquirir muito cedo. Então, quando eu tenho a oportunidade de dar alguma palestra sobre minha história, eu falo que teve um momento na minha história assim que foi um divisor de águas. Quando eu tinha 11 anos, eu tenho uma tia que é bibliotecária, ela pegou um livro, era Robinson Crusoe. Ela me deu esse livro e eu fiz uma coisa inacreditável, professor. Eu li. Porque nessa idade, né, a pessoa geralmente vai pegar o livro. Mas é isso. A maturidade, né, de mas chegar isso que você colocou é importante, cara, porque é muito bonito o livro na estante, né? Sim. Né? Então, assim, logicamente, hoje nós temos outros instrumentos de aprendizado, mas, cara, a educação, ela começa com a autoeducação. Acho que a gente precisa de ter essa busca por conhecimento, foi o que você fez, né, Felipe? E eu acho que, né, me traz mais uma lembrança de uma frase aqui, que é assim, o dinheiro que você não ganha, muitas vezes é em decorrência do conhecimento que você ainda não tem. E aí, essa história de vida, essa história que você está comentando com a gente, nos traz, assim, esse pensamento. Mas, assim, uma coisa também que vem a pergunta, assim, e a Odus no meio dessa história? Como é que foi a empresa? Você é um administrador, mas tem uma empresa de contabilidade. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Então, pegando esse ponto aí da leitura do livro, eu li o primeiro e continuei lendo. Então fez parte da minha cultura, eu fui crescendo, fui entendendo que além da televisão, que na época não tinha tanto celular, mas tinha o livro ali como opção de lazer e de conhecimento. Então isso entrou na minha cultura, eu tive acesso a alguns livros que a gente vai amadurecendo, começa com uma literatura mais básica, vai avançando, então a gente entra numa universidade já com uma cabeça de buscar o conhecimento, de ter essa parte técnica, e quando a gente busca o conhecimento fica mais fácil. Cara, tem a dor, né? Então a gente estuda sobre a dor para a partir daí ter as estratégias. Então, essa competência adquirida do empreendedor começa com a busca do conhecimento. Então, se você colocou isso nos seus hábitos, com certeza você vai desenvolvendo e uma hora você vai chegar num patamar. Olha, eu tenho que empreender. E você comentou, professor Everson, que não tem mal nenhum a gente trabalhar para uma empresa, a gente ser CLT. Exato. Então faz muito sentido pra gente aprender com os erros dos outros, com o risco dos outros. A gente vai evoluindo, mas ter como opção, um dia, quando eu estiver pronto e fizer sentido, eu quiser correr esses riscos e ter ganhos maiores, eu posso empreender. Isso também me pertence e se eu me desenvolver o suficiente, eu posso entrar nessa carreira. É dar essa possibilidade. Não indico alguém que está começando uma vida empreender de imediato. É muito arriscado. A gente também não pode falar só o lado bonito, não. Sim, com então, certeza. É necessário essa busca, tanto pelo estudo, pela capacitação, quanto também pelas experiências. E durante essa trajetória, aos trancos e barrancos, me formei. Não contei nesse ponto, mas eu acho que é interessante. Hoje eu tenho uma condição de vida razoável. Então, muita gente, hoje eu tenho em torno de 45 pessoas que trabalham com o nosso grupo. Sim. Mas para entender que quando eu conto para eles, olha, eu me formei com 22 anos, até 23 eu nunca andei de carro. Não tinha um carro na família. Com 23 eu e minha mãe comprou o primeiro carro. Sim. Então a partir daí que foi vendo as oportunidades e foi sendo construído. Hoje eu tô com 33, vou fazer 34. Então fica o exemplo de assim, poxa, quando você tá fazendo o que é certo, não é também de imediato, né? Passar um ano arriscando que vai ficar rico com 25 anos. Mas é entender que se você estiver no caminho correto,
a gente consegue construir uma trajetória consistente. Nesse meio do caminho, busquei muito conhecimento, busquei o mestrado, busquei ter alguns negócios, deram mais certo, outros deram menos certo. O meu irmão, ele se formou em contabilidade, então assim que ele empreendeu também junto com essa cultura, uma gente muito próximo, eu virei sócio dele na contabilidade, e a partir daí teve um desenrolar de história que chegou à história que é a Odus hoje, que é a minha empresa. Perfeito, muito bacana. E a Odus hoje, você trabalha ali, você comentou que tem a contabilidade, mas você tem ali como é que acontece essa aceleradora? Por que vocês colocaram como aceleradora? Muito bom. Então, eu trabalhei inicialmente, pós-formado, com consultoria financeira. Sim. Consultoria financeira, de gestão, entendendo como é que a gente consegue acessar as empresas e fazer que elas entreguem mais performance. Então, eu tive uma experiência inicial. Com essa experiência e com essa dedicação que eu contei para vocês, eu consegui ter um resultado mais ou menos ali até meus 26 anos. E virei sócio do meu irmão com 27, que foi a empresa de contabilidade. E eu levei para eles, ele tinha outros sócios, eles eram um escritório de contabilidade recém-formados, estavam começando, tinha a competência técnica ali da experiência de entregar uma boa contabilidade, mas faltava para eles a experiência em gestão. Então, assim que eu cheguei, eu tinha conseguido um resultado financeiro, como eu sou um pouco mais velho do meu irmão, e eu falei o seguinte, olha, eu vejo a contabilidade um mercado sensacional, as empresas necessitam, tem muita coisa a ser feita, e eu vejo que esse negócio que vocês estão tocando, se a gente acrescentar elementos de gestão, a gente pode ir muito mais longe. Então, na época, hoje a gente chama de investimento anjo, né? Investidor anjo. Mas na época foi uma proposta de compra de um percentual, fiz com ele. Eu entrei no negócio, assim que eu entrei, o valor que eu falei pra eles foi 30 mil reais. Sim. E a gente negociou e tal. Quando negociou, eu falei o seguinte, olha, 30 mil reais pra entrar na sociedade, só que tem a seguinte condição, 15 mil são pra vocês dois, pagaram as contas ali, tem alguma coisa, e 15 mil é pra gente investir no escritório. Boa. Perfeito. Comprando ali mesa, cadeira, um computador melhor, regularizando um funcionário que não tava ali de carteira assinada. E a gente começou essa história com um faturamento em torno de 18 mil. Isso em 2017. No primeiro ano, finalizando 2017 e 2018, foi para mais ou menos 38, 40 mil. Então, olha o resultado que dá colocar elementos de gestão financeira, de ter um princípio de vídeo seguinte, olha, o Prolabore é fixo, o dinheiro da empresa a gente não mexe, com esse dinheiro que fica a gente começa a reinvestir, vamos começar a regularizar os funcionários bonitinho, cada um com sua função, e aí foi indo. É importante essa questão da gestão que você trouxe, né? Porque a gente acabou de falar, né? Poxa, por trás de cada negócio tem pessoas e são pessoas que fazem o negócio, né? São as pessoas que levam o negócio à frente e dão continuidade ao negócio. Agora, quando a gente fala da empresa, né? A PJ, né? A pessoa jurídica, ali ela sozinha ela não anda, né? Então a gestão ela meio que como se fosse o coração do negócio, onde faz o sangue percorrer por todos os órgãos. Eu vejo a gestão muito assim, né? Para dar a sustentabilidade ao negócio. Voltando para a questão dos jovens, né? Que é um assunto bem legal e principalmente dentro do estado do Maranhão, né? Esse desenvolvimento dos jovens empreendedores. Você comentou que você acredita que o empreendedorismo você aprende ali, né, no decorrer dos anos e não somente aquele nato, né? Você vê aqui no Maranhão, né, jovens que querem estar envolvido em ambientes onde esse aprendizado ele é oferecido ou falta esses ambientes que o aprendizado é oferecido? Me trouxe aqui uma reflexão que muitas pessoas podem ver o Maranhão como esse estado lá nas últimas colocações do ranking. E quando a gente entende o eixo sul-sudeste, a gente, poxa, lá as coisas acontecem, lá os negócios acontecem. E eu tenho uma reflexão bem franca em relação a esses dois mundos. Eu acredito que as pessoas que estão aqui, que estão lá, são brasileiros competentes, com muita inspiração. Maravilha. A questão é que o ambiente, ele proporciona uma cultura, proporciona possibilidades, oportunidades. Então, claramente, tem oportunidades muito mais aquecido. Mas aqui a gente tem pessoas boas, com inteligência cognitiva, com vontade de fazer, tá faltando elas se acharem. Para isso, a gente tem que promover esse ambiente, essa cultura. E aí, quando isso a gente tem uma vontade sim, tem uma sede desse jovem que é interessado, que tem essa vontade de procurar, de se envolver.
Hoje a AGE, ela vem crescendo, a gente está chegando com 380 associados. 380. O principal dificultador da AGE é a gestão. Porque para poder gerenciar 380 e a gente cair para 500 e quem sabe para 1.000, envolve muita gestão de associação, né? São jovens de qual idade tá na idade? De 18 a 45. 18 a 45. Uhum. Não foi uma crítica, né? Mas foi o pessoal da inovação fala o seguinte: poxa, vocês são jovens com 45. Aí eu expliquei pra ela: não, a inovação começou agora, as startups. Vocês empreendem ali na base, ali bem na cadeia de 18 a 25 anos. Mas antes de ter as startups, com 45 anos você empreender, você tava novo. Então são evoluções, são cenários. A AGE pega esse público. E é difícil a gente fazer que eles conheçam o associativismo, porque isso puxa uma visão mais do coletivo. E o empresário, ele tem o desafio da empresa, ele quer estar mergulhado, ele só pensa na empresa dele, só quer fazer que ela cresça. E aí ele começa a entender, não, para minha empresa crescer, eu preciso ter um ambiente também, um cenário de São Luís de Maranhão que ajude. E eu quero contribuir para isso. Essa contribuição, talvez ele não colha agora. Quem colha daqui a 10 anos é um filho dele. É uma construção, né? Mas é uma construção. E aí entender que esse caminho ajuda a pessoa a evoluir também. Eu percebi um fator muito importante que você colocou, essa questão das conexões, né? Que você colocou até da sua própria história, né? Você realmente se conectar com as pessoas certas, se conectar com esses relacionamentos. E eu acho que nada mais do que ninguém, você é a pessoa, caminho certo para estar ali na presidência da AGE para poder realizar essas conexões. Mas ali na AGE, o que você vê ali como principal dentro desse ambiente, né? De inovação, de jovens empresários, essa visão de gestão, de conexões. Como é que funciona, como é que flui ali, o que você acredita que precisa melhorar, precisa ser desenvolvido, o que o empresário maranhense precisa ter, o jovem empresário maranhense precisa ter essa visão? Essa pergunta ela foi exatamente no cerne da questão que a CONAGE, a Nacional, está discutindo há 25 anos. Então a gente teve um momento, em mais ou menos um ano, que foi discutido o novo propósito da CONAGE. E nessa discussão, ao longo dessa história, discutiu o seguinte: a CONAGE e os jovens empresários, a AGE em si, a gente trabalha para as empresas se desenvolverem? A gente entendeu que não. A gente trabalha para o jovem se desenvolver, para o indivíduo, para a pessoa física. E quando esse indivíduo entra na AGE, a gente dá uma missão para ele de organizar um evento. Dá uma missão para ele para conversar com adolescentes universitários para falar de empreendedorismo. Dá uma missão para ele conhecer como funciona a FUCAP. E com isso, ele tem acessos, ele tem um aprendizado, ele sai da zona de conforto da empresa dele e através dessas novas experiências, ele vai além. Então, assim, a gente é esse ambiente para o cara ter essa experiência além do que ele poderia. Quem sabe um associado nosso nunca pudesse conhecer vocês dois, sozinho, de outra forma. Mas através da AGE, ele tem uma abertura, um diálogo para vocês entenderem ele e eles entenderem o trabalho de vocês. Legal. Dentro dos ambientes startups, né? Quando a gente fala dos ambientes startups, e é bom, né, separar aqui o que é qual a diferença do startupeiro para o empreendedor. Na verdade, o empreendedor... Essa discussão é muito boa. O que é o empreendedor e o que é o startupeiro? Como é que vocês lidam, tanto nas iniciativas de vocês, né, quanto aqui em Maranhão, como é que está sendo discutida essa porra? Eu sou startupeiro. Quando é que eu sou startupeiro? Ou, quando é que eu sou empreendedor? Né? Para você, como é que acontece essa diferenciação? Eu contei a minha história começando em 2017. Quando foi 2020, que é o ano da pandemia, muitas mudanças, teve uma mudança na estrutura da empresa. Eu tive uma novo sócio, na verdade, e separou a empresa antiga e veio a empresa nova. Nessa mudança foi aí que veio a Odus. A Odus surgiu nessa divisão, iniciou em janeiro de 2021. E quando a gente reestruturou e começou a Odus, o pensamento era o seguinte: a gente quer ser uma startup. Vamos começar um negócio de contabilidade, aí a gente fala de aceleração, por que essa proposta, mas a gente quer ser uma startup. Por quê? Porque é legal, porque todo mundo fala de startup. Mas o que é isso na verdade? Como é que funciona? O que me dá o direito de falar que eu sou uma startup? Então, a gente começou a pensar sobre isso. Honestamente, eu acho que ainda hoje eu não sou uma startup. Mas sempre quis ser de lá pra cá. Então, com essa vontade, hoje na Odus a gente tem uma cultura de startup. O que isso significa? Uma cultura que tem como pilar a inovação. Um ambiente de trabalho que dá autonomia, que faz o funcionário buscar soluções. Dentro dessa cultura, a gente tem a tecnologia como opção para acelerar. Mas aí é o seguinte: Felipe, vocês desenvolveram a tecnologia de vocês? Não.
Não chegou o momento, não era a hora. A gente atende o mercado comprando tecnologias de empresas, de startups que desenvolvem para contabilidade. Então esse é um elemento assim que eu entendo, não sei se eu estou errado, que como eu não tenho uma tecnologia própria que me ajudou a ter essa escala, então por isso eu ainda não sou. A outra questão é vencer a barreira da escala, né? Felipe, se você dobrar de tamanho, triplicar, como é que fica seus custos? Olha, ainda tem uma ascendência proporcional. Hoje a gente tenta entender como é que a gente consegue crescer e dobrar sem o custo dobrar junto. Aí na hora que eu conseguir desenvolver, eu consigo falar, olha, eu sou uma startup. Perfeito, bacana. É legal esclarecer isso também para quem está nos ouvindo, nos vendo. Poxa, porque existe essa dúvida, né? Pô, quando é que eu sou startupeiro e quando é que eu sou empreendedor? Né? Mas veja que na sua fala as conexões existem, né? Então vocês compram ali e usam sistemas de uma startup. Né? Então existe a base tecnológica dentro do empreendedorismo, ele também existe, né? A transformação digital, a transformação tecnológica também existe dentro da estrutura organizacional do empreendedor. E aí, quando nós falamos você comentou aqui sobre a educação, né? Sobre trazer conhecimento para esses jovens que querem empreender, eles vão se deparar com algumas letras e palavras estranhas, né? Línguas estranhas, né? O startupeiro só fala língua, só a palavra em inglês, né? E aí quando nós olhamos, né, o empreendedor vai ver B2B, B2C, growth, vamos fazer aquele networking, né? Cara, como, né, na sua visão, né, como que nós podemos levar esse aprendizado para a galera que não tem isso no dia a dia? Porque a gente está falando de jovem, a gente está falando de jovem de 18, 19, 20 anos, cara que nunca ouviu falar o que é um B2B, né? E aí, às vezes, Walter, é um problema que acontece no Brasil, e tem áreas no Brasil que, poxa, a galera não tem faculdade ainda que vai ter acesso a essas letrinhas. Só que quando o cara vira um empreendedor e cresce com o negócio, ele vai ter um choque cultural. Falei, eu nunca ouvi falar disso. E vai aprender na prática, né? Na tua experiência aí, né? O que você orienta, né? Para a galera que está empreendendo, mas que ainda não chegou nesse momento de ser confrontado mesmo culturalmente no que tange esse conhecimento. Eu queria dar uma dica para quem está assistindo da gente, que é do mercado tradicional, e para os startupeiros. Eu acho que eu tenho um ponto de vista assim, bem pé no chão, ainda mais na realidade Maranhão. Para quem é o startupeiro, a dica que eu dou é que é necessário uma visão do tradicional. Porque a gente pensa, talvez, em ter uma startup, um negócio que vai ter um investimento de milhões, vai ter um impacto nacional, de público, mas esse jovem não entendeu como funciona um cartão de crédito, por exemplo, como é que é uma taxa de débito e crédito, como é que passa, não entendeu uma estrutura tributária, não entendeu um alinhamento para a contratação de um funcionário. Então, assim, não é porque está na inovação, na startup, que a gente tem que deixar de lado, porque isso é um aspecto que o empreendedor precisa ter. E se você quiser ser um founder de uma startup e não entende o básico disso, talvez o investidor vai dizer o seguinte, olha, essa pessoa não está preparada. Então é uma visão da inovação para o tradicional. E para o tradicional, professor, eu vejo o seguinte, startup não é só a empresa que está querendo escalar através da tecnologia, é um modelo de gestão. É um modelo de gestão ágil, é um modelo de gestão que tem a valorização das pessoas. Então, o empreendedor tradicional tem que estudar como isso funciona. E isso funciona, porque se não funcionasse, as maiores empresas do mundo hoje não seriam empresas que vieram de startup e revolucionaram. Então, para isso, esse empreendedor tradicional tem que entender o que é um CAC, um custo de aquisição de cliente, tem que entender o que é um churn, tem que entender vários elementos que a gente fala dessa linguagem, mas é porque funciona. Se você não quer falar churn, fala que é saída de cliente, mas qual é a tua saída então? Não sabe quantos clientes ele perdeu ao longo do tempo, como é que funciona. Então ele tem que estudar, tem que entender, tem que buscar sim porque é preciso do tradicional, e isso parte daquilo que a gente falou, da competência do conhecimento. Dele ter essa cultura de uma forma ou de outra, através do vídeo, da leitura, buscando uma capacitação, buscando conhecimento para lidar. Trazendo novamente aquela comparação sul-sudeste com o eixo Maranhão, sim. As pessoas são brasileiros, são iguais. Mas talvez por essa cultura a gente tenha um nível na prática mais amador.
A gente precisa de errar mais vezes para chegar no mesmo ponto. Então, quando o maranhense entender que buscando esse conhecimento ele acelera, aí eu acho que é a hora da gente acender. Legal. Bacana, muito interessante também essa situação que você colocou, de você realmente estar buscando sempre conhecimento. E esse conhecimento está trazendo as práticas de mercado. E eu percebo que você traz isso desde o início, né? Sim. Desde a pesquisa, desde o desenvolvimento disso. E você olha, dentro desse outro ponto que você citou, do cenário do Maranhão, o que a gente vê hoje, o jovem empresário? Eles estão buscando, estão vindo, estão indo atrás do conhecimento administrativo, de gestão, ou ainda está muito incipiente? Como é que está esse processo? Hoje a AGE, a gente quer fazer que ela cresça. Então a gente divulga e todo mundo que está assistindo a gente quer entrar na AGE. Pode falar rede social, pode falar site, pode ficar à vontade. Convida o pessoal para vir para a AGE, né? Pois venham, sim. A ideia é que tudo isso que eu tô falando a gente tenha mais força e você que está assistindo a gente estiver presente, a gente está fortalecendo o nosso ambiente e é isso que a gente quer. A gente tem o Instagram, que é a nossa principal rede social, AJMA, a Gema. Então lá você vai entender os nossos eventos, como a gente funciona. Lá na bio tem um link para cadastro, aí você preenche algumas informações e a gente tem uma equipe que vai entrar em contato, tirar dúvidas e explicar. Existe uma mensalidade de R$70 por mês, que é o custo irrisório para fazer que isso funcione e realmente ter essa entrega. E esse jovem da AGE, e quem escutou a gente agora e tá vendo aqui para se inscrever, já atingiu o nível de consciência diferenciado. Perfeito. Opa, verdade. Tem. A maioria das pessoas conhecimento. nem querem. Talvez fale assim, isso aí, o que é? Como é que funciona? Isso é conversa. Então o cara nem sentiu necessidade de entrar nesse ambiente. Esse cara que não sentiu necessidade, ou esse cara que nem conhece e nem quer conhecer, ele tá no outro nível de consciência. Então, falando bem dos meus associados, então são jovens que já entenderam o que precisam buscar. Dentro dos que já entenderam, tem uns que sabem que já estão mais evoluídos na trajetória, tem uns que estão começando, tem uns que estão no meio do caminho, mas eles já entenderam e esse é o ponto de partida. Então, realmente, a comunidade da AGE é diferenciada. São os jovens que falam, olha, eu não sei como, mas eu preciso fazer diferente para ter mais. Então, essa galera. Em contrapartida, a gente tem várias bolhas, vários nichos e assim, empresários que estão lá, na bolha deles, que não fazem ideia do que a gente está falando, que talvez o básico ali desses termos de gestão ele não entenda. E é esse o cenário que a gente vive. Então aqui realmente no Nordeste a gente tem mais essa desigualdade e é um trabalho para quem está fazendo a diferença, é mais trabalhoso ainda. Quanto é mais trabalhoso ainda, mais aprende e mais ganha. Tem então, mais oportunidades. Né? Então eu vou lançar um desafio para você que está nos ouvindo, nos vendo, de mandar esse link, né, desse episódio, né, para pro empresário, pro empreendedor, para quem jovem tá, pro jovem, né? E olha que jovem empresário de 18 a 45. 45 anos. Para quem tá entrando nessa ambiência de negócio, para justamente estourar essa bolha, né? Estourar essa bolha, nos ouvir aqui, e aí dentro disso o Felipe ele vai passar a importância de estar conectado aos demais empresários, aos demais empreendedores, por causa do network. Não é isso, Felipe? Qual a importância para o negócio em se construir uma rede e construir esse network? Eu entrei no Conjovem, que é a AGE de Imperatriz, em 2014. Aí eu fiquei lá em 2014, 2015, que eu trabalhava em Imperatriz. Em 2016 eu vim para São Luís e entrei na AGE aqui. Então vejam que a minha associação foi antes da minha história. Então tudo isso que eu falei dessa trilha de crescimento, de sucesso, foi junto com a AGE através das conexões. Principalmente por ter acesso com alguns empresários que estão mais maduros, aprender com o conselho, ver algo que eles estão fazendo. Então você está realmente no ambiente das pessoas que estão fazendo acontecer. E como a gente comentou, hoje o empresário que está na AGE, ele está com um nível de consciência maior. Então venha também, esteja junto com a gente. O que for ruim, que tem coisas que precisam ser melhoradas, tem muito a evoluir. A gente fala que o ambiente do jovem ele é muito turbulento. É o jovem, é um cara que está aprendendo as relações, lidar com pessoas. Então tem de tudo. Mas é quem está fazendo. Então só tem problema quem faz alguma coisa. Exato. Quem está parado não tem problema. Exatamente. Aproveitando também, eu gostei de 2 pontos que você colocou muito importantes. O cenário do Maranhão e as capacidade adaptativa. Que eu percebi que você falou muito disso quando você assim, ó, a Odus teve um momento que ela passou por um cenário aqui no Maranhão que aí você teve que se adaptar, né, e fazer esse coisa. Então, qual a importância de repente de ter esse network
essas capacidades adaptativas, você conseguir se adaptar, você conseguir se movimentar dentro desse cenário e, ao mesmo tempo, o que essas conexões lhe ajudam nesse cenário e a AGE, né, vai propiciar, né, para justamente... Vou só complementar que o Walter está comentando, ele trouxe um negócio importante, né? A adaptação ele tem que estar intrínseco no dia a dia do empreendedor. Não só aqui no Maranhão, como no Brasil. Né? Quando a gente fala do Brasil, a gente está vivendo em um ambiente complexo. Perfeito, né? muito A bom. gente está discutindo a reforma tributária que vai impactar diretamente os negócios. Perfeito. Diretamente. Né? Então, assim, essa questão da adaptação, flexibilidade é extremamente importante para o empreendedor. Né? E como é que você está lidando com isso lá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é como se eu fosse expert em Maranhão. Uhum. Então, ao longo dessa minha trajetória, eu cresci aqui, desenvolvi aqui, eu falei o seguinte, olha, eu sou expert, eu entendo como o Maranhão funciona, com muita humildade, tá aprendendo cada vez mais, mas para entender, a gente tem um Brasil muito complexo, cada cidade, cada coisa é uma coisa diferente, e não é só Maranhão, eu acho que cada lugar você tem que se adaptar, tem que entender como funciona. Então, talvez uma ferramenta que funcione no Espírito Santo tem que ser adequada para funcionar aqui. Exato. Se a gente for para Fortaleza, tem que adequar para funcionar em Fortaleza. Então, quem tem essa visão de adequar, de se adaptar, de ter flexibilidade, já começa tudo para dar certo. Então, Felipe, a gente quer trazer uma proposta aqui de inovação no sentido de uma empresa, deixa eu dar um exemplo aqui, de um Uber para profissionais liberais. Uhum. Não, vou pegar um melhor, um exemplo que chegou para mim que é real. Uhum. Tem um associado em que ele trouxe um colega dele, eles estão na parceria de uma startup, que é uma plataforma que é como se fosse uma OLX, só que não de produto, mas de empresas. Que você entra lá e você localiza a empresa Bacana. que você quer, qual segmento, você pesquisa aqui, aparece todas as categorias. Sei lá, a antiga lista telefônica que tinha, que funcionava. Sim. Então é um produto, é uma necessidade, precisa-se disso. Mas aí eu conversei com eles, com a minha habilidade de ser expert em Maranhão. Uhum. Eu falei, olha, o produto é bom, mas vai com calma. Porque se vocês fizerem errado, vocês vão se frustrar e não é porque a ideia é ruim, é porque não soube fazer. Por exemplo, uma vez eu escutei, isso não foi eu que falei, que boliche é um esporte muito legal, um esporte divertido, a gente vê no filme e tal. Eu já joguei boliche poucas vezes, mas já viajei. Tipo, se eu montar uma empresa de boliche aqui, uma casa de boliche em São Luís, bonita, com tudo bacana, ela vai quebrar. É sério? Porque o maranhense não tem cultura de Não jogar tem boliche. cultura. Quem é que vai sair de casa hoje pra jogar boliche? Na verdade, Que eu ninguém digo nunca mais. jogou. Eu digo mais, Felipe. Abriu, né? Teve por um Chegou tempo. a ter no mas passado e tal. não durou. Não durou. Não é porque seja ruim, mas é porque esse empreendedor tinha que ter pensado, cara, eu primeiro tenho que criar cultura. Eu tenho que ter uma zona de influência, de mostrar que é legal, que tem uns benefícios. Aí eu sei que o tempo já é maior do que se eu fosse abrir em outro local. De repente criar E uma mesmo tribo, assim, eu tenho que pensar que como é que eu desenvolvo. Porque se deixar aleatório, não vem. Já em outra cidade que tem 10 casas de boi, você abrir uma é a 11ª. Vai vir. Se for melhor, o cara só migra. Então tem que adaptar, tem que entender. Não significa que não funcione. Significa que a primeira, todo o público vai vir para ela. Mas se ele primeiro entender que ele tem que fazer essa adaptação, ter essa cultura. E eu falei para ele, você tem aqui o aplicativo que você vai procurar a empresa, né? Mas hoje me diz um empresário que tem um aplicativo similar ao concorrente que ele utiliza. Não tem. Se o cara quer buscar uma empresa, ele pergunta para alguém. Ou ele vai lá, passa pela rua, olha a placa, vê alguma coisa, ninguém baixa um aplicativo para entender onde tem uma empresa. Então, o principal ponto dele é como é que você coloca isso na cabeça aqui do teu público, Verdade. que eles precisam ter essa cultura. Então, é essa adaptação. E aí tem muita conversa para ser feita. Eu faço uma brincadeira, pessoal, que a gente reclama muito de funcionário. Poxa, funcionário não veste a camisa, funcionário é difícil. Todo empresário que se reúne assim pra falar mal de funcionário tem conversa. Pode levantar a bola que vai ter muito assunto. Aí eu falo pra eles, você consegue até contratar um funcionário bom. O cara é bom. Aí você joga ele na empresa. Se tu não acompanhar e não tiver ali uma trilha pra ele, o que ele vai fazer? Ele vai se juntar com a pior peça. Ele não se junta com o melhor, não. Ele se junta com aquele ali que tá querendo influenciar pra algum ponto que não é legal. Então você até contratou bem. Mas se não tiver o cuidado de se adaptar e entender, você perdeu mais um e vai continuar. Perdeu dentro do negócio. Dentro da própria empresa. É até mesmo, talvez, você está levantando até uma dor, né? Uma dor existente do empresariado. As empresas de RH, elas vão a determinado ponto, né? Elas entregam, fazem um processo seletivo e lhe entregam um funcionário.
Mas e o treinamento dele? E a qualificação interna, e a ambientação, né? Perfeito. E o jovem empresário, a gente falou muito aqui durante o episódio sobre jovem empresário, e ele tem que entender que o core business, né, é o mais simples do negócio, porque ele conhece muito, né? Agora, quando a gente fala de gestão de pessoas, né, já ouviu falar daquele ditado que coração dos outros é terra que não se pisa de qualquer forma, né? Imagina a mente, né? Imagina a mente. Então, quando a gente fala de pessoas, né, nós, inclusive, um negócio bem importante, e é bem legal falar isso aqui nesse episódio que a gente está falando de jovem empresário, nós estamos em algumas determinadas empresas vivendo em uma estrutura onde nós temos a diversidade de gerações. Excelente. O que é essa diversidade de gerações? Nós temos a galera que está com alguns anos, né, 40, 50, 60 anos dentro da estrutura. Nós temos a galera de 30 e nós temos a galera agora que está entrando, essa geração que está entrando agora, que pensa diferente, que o conceito de trabalho é diferente, né? E a forma de se comportar dentro do trabalho é diferente. E o objetivo também. E aí se torna uma estrutura complexa, né? Então, quando a gente fala de jovem que está no empreendedorismo, nós temos que observar isso, né? Não é apenas o ambiente, tipo Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e os eixos do Brasil que tem complexidade. A própria instituição que você cria, você está criando uma complexidade justamente por estarmos trabalhando em sistema aberto, não é isso? Excelente. E essa complexidade de gerações, ela é muito desafiadora. É muito desafiadora. Bom, estamos chegando aqui, passa muito rápido o nosso episódio, mas eu queria lançar um desafio para você aqui, o Felipe, aproveitando que nós estamos aqui no Maranhão, né, que o Walter fez o convite, você prontamente aceitou e agradeço novamente por isso. Cara, uma mensagem que você pode deixar, né, para esse jovem, principalmente para esse jovem que quer empreender, né, que quer participar principalmente do desenvolvimento econômico do Maranhão, do Brasil, através do seu negócio, né? Vamos falar do jovem sonhador, trazer esse jovem sonhador, essa mensagem que eu te peço, traz esse jovem sonhador para a realidade e qual é a mensagem que nós podemos passar para esse jovem empreendedor, sonhador, para tornar esse negócio possível? Tem uma associada da AGE, que ela entrou tem uns 3 meses. E ela entrou assim com muita vontade e tudo, mas procurou assim, Felipe, e como é que eu faço para conseguir um capital de giro, alguma coisa e tal? Buscando uma questão mais técnica, que nem é uma resposta que a AGE tem que dar. Mas eu tive uma conversa com ela e expliquei para ela o seguinte, ela tinha acabado de empreender, ela estava saindo de uma carreira pública para montar a empresa dela, o negócio dela. Aí eu expliquei para ela o seguinte, que é a minha visão. Assim como você decide ser arquiteto, você entra numa faculdade, você cursa 4 anos, você faz um estágio, você entende como funciona a profissão e começa a ser um arquiteto, empreender, ganhar seu dinheiro com seus projetos. Assim como você deseja ser um marceneiro, que é uma habilidade mais técnica, você precisa fazer um curso de marcenaria, encontrar um profissional que te ensine, que você aprenda, que você erre algumas vezes, para aí sim você começar a entrar no mercado cobrando um pouco mais baixo e ganhando volume até conseguir ser um marceneiro que tem resultado. Agora, para ser empreendedor, para ser empresário, as pessoas não entendem essa dinâmica que acontece em qualquer lugar. Elas entendem assim, olha, para ser empresário é só abrir um CNPJ, pegar algo que tá legal, que tá vendendo e pronto, entrei. E, mas é muito difícil ser empreendedor no Brasil. É sim, e se você não estiver pronto é pior ainda. A ideia é que se prepare, que entenda o que precisa dentro do que escolheu, que realmente a pessoa escolha ser o melhor do mundo naquilo que ela faz. Não existe opções. Essa frase eu aprendi com o professor Vicente Falcone, dentro da consultoria, para entender que, poxa, o empresário tem que ter esse desejo. Se ele quer ser empresário só porque ele não quer ser empregado, começou errado. Ele, não, Felipe, porque eu vou ter a empresa, eu ganhava 5 mil, agora eu vou ter minha empresa, eu vou ganhar 5 mil e eu não trabalho para os outros. Vai ter dificuldade. Vai passar problema. Essa não é a cabeça do empresário. Se pensar assim, não consegue. Ele tem que assim, cara, eu era muito bom enquanto funcionário, ganhava 5 mil. Agora, se eu pegar o meu talento e abrir uma empresa, eu vou ser o melhor do meu bairro.
depois eu vou ser o melhor da minha cidade e eu vou crescer, vou empregar mais gente. Esse é o mindset de quem quer ser empreendedor. Legal. Bacana, muito boa dica. Grande Felipe Mesquita, empreendedor, sonhador, pesquisador, estudante e sempre estudante, né? E sempre em busca de conhecimento. Muito obrigado por compartilhar aqui teu conhecimento, tua experiência, né? Obrigado por incentivar esse desenvolvimento dos jovens empresários, de incentivar esse desenvolvimento econômico e que levar justamente esse país complexo chamado Brasil, né, para um nível muito maior no que tange a nível empresarial. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, viu? Eu que agradeço. Felipe, meu muito obrigado também, até mesmo por esse pensamento, né? Essa ideia de transbordar, né? Esse conhecimento. Você faz e você faz acontecer, e não só isso, você tem essa capacidade de transbordo. Passar o algo a mais, pela AGE, pela pesquisa, pelo mestrado, diversas atividades. Então, amigo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Everson. Obrigado a você, Walter. E eu queria reforçar o agradecimento também para a FUCAP, porque quando eu tive essa iniciativa de entrar no mestrado, de passar pelo processo que eu passei, fazia parte da minha cultura buscar o conhecimento, mas a gente entende ali que tem um processo, que tem métodos, os dados de maneira mais profissional, a gente entende que a ciência, a gente tem uma perspectiva de um sentimento assim, mas aí quando tem academia não dá em nada. Mas quando se trabalha de forma profissional, que foi o que eu encontrei na FUCAP, de buscar uma base de dados, fazer uma análise, ver o que pode acontecer a partir disso, acrescenta muito também para essa cabeça do empreendedor. Muito Agradeço obrigado. a vocês. Muito obrigado, Felipe. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, curta esse episódio, pega esse link, esse episódio, envie para sua rede de contato que quer saber mais sobre empreendedorismo. Aqui no Maranhão, no Brasil, sobre a complexidade do empreendedorismo também, sobre os desafios, sobre a trilha de sucesso. Ative o sininho para você receber também outros episódios. Compartilhe e coloque o seu comentário. Coloque aquilo que você quer ouvir sobre negócios, o que você quer ouvir sobre inovação. E toda quarta-feira temos episódio novo, convidado super especial, conteúdo super qualificado e que realmente vai transformar o conceito de negócio no país. Até o próximo episódio. Novamente, obrigado, Walter, Felipe, muito obrigado. E você, até o próximo episódio.